Hello, gente. Good morning. E aí, pessoal, como é que vamos? Desculpa ter faltado a aula passada, tava com uns probleminhas de saúde. Graças a Deus, nada sério, mas vamos dar continuidade. Então, na aula passada, nós estudamos as WH questions, ok? Que são essas palavras que até nós estamos vendo aqui, ó. Who, whom, which, where, when, ok? Estudamos todas essas palavras, tá ok? Só que hoje a gente vai estudar elas não como WH questions, mas sim como os relative pronouns, ok? O que são os relative pronouns? São os pronomes usados, gente, para sujeito ou objeto numa sentença. O que que eles vão? Qual a função deles? Eles vão indicar um sujeito ou um objeto anteriormente dito na frase, tá ok? Olha o exemplo aqui. That girl who lives near here is very pretty, ok? A garota que mora perto daqui é muito bonita. Então, o who, eu estou me referindo a quem? A garota. Então, nesse caso, eu estou me referindo a uma pessoa. Então, o who, ele vai significar que eu estou falando do sujeito anterior aqui, ó. A garota que. Que garota? Que mora aqui perto. Então, o who, ele vai ser usado para mencionar o sujeito que foi dito, tá bom? Ok? Aqui na segunda frase a mesma coisa. That girl who saw this morning is my neighbor. Então, a garota que você viu esta manhã é minha vizinha, tá bom? Então, vamos lá para os nossos primeiros relative pronouns. Quais são eles? Who, whom and that, ok? Então, todos esses relative pronouns, ok, que nós já conhecemos, eles vão indicar o quê? Olha, o whom tem como antecedente uma pessoa que exerce uma função de sujeito. Então, ó, the boy who we met yesterday is Mary's brother. Então, o garoto que nós conhecemos ontem é irmão da Maria, is Mary's brother, ok? Então, por isso que eu estou usando o who, porque anteriormente a ele existe um sujeito, uma pessoa, tá ok? The man whom I told you has a young daughter, ok? O homem que eu disse a você tem uma filha jovem, ok? Por que que a gente usou o whom? Porque ele está aqui, ó. Whom tem como antecedente uma pessoa, mas exerce função de objeto. Nesse caso também, usamos o who ou that, ou podemos omitir o pronome. O que que quer dizer isso? Gente, todos esses três aqui, whom, who and that, eles vão ter a mesma função. A mesma. Todos vão se referir a um sujeito ou uma pessoa anteriormente. Por que que ele tá dando o adendo aqui de um e 2, que está aqui do ladinho? O that, ele é mais usado quando a gente trabalha com os, como é o nome? Superlativos, para dizer que uma coisa é melhor do que outra, tá entendendo? Essas coisas. Já na língua inglesa, os mais usados em textos e frases são o who e o whom, ok? Então, quando vocês verem que existe uma pessoa anteriormente, vocês já sabem que o uso vai ser whom ou whom, e também pode ser o that, se você, por estética da frase, que achar que o that fica mais bonito do que o whom, você vai colocar também, não tem problema nenhum. Vejamos aqui nessa segunda frase, ó. The man whom, aí tem entre parênteses aqui, ó, who e that. Você pode usar também eles, não tá errado, tá bom? É como eu disse, os mais usados são o who e o whom, tá bom? Olha lá, agora nós vamos ver com o which e o that, tá bom? Which tem antecedentes de coisas e animais. Então, lá quando a gente estudou o nosso WH questions, o which ele tinha a mesma função de what, tá ok?
Só que era para você escolher entre duas coisas que estavam sendo faladas na frase. Esqueçam aquilo dali. Aqui no Relative Pronouns, o which ele vai identificar como antecedente uma coisa ou um animal, ok? Podendo exercer tanto a função como sujeito ou como objeto. Podemos usar o that ou omitir o pronoun se este estiver exercendo função de objeto. Vejamos os exemplos, tá bom? The house, which stands opposite the library, belongs to the Carters, ok? A casa que fica oposto à livraria pertence aos Carters, ok? A casa que. Então, se você está vendo que o sujeito da frase aqui é uma coisa ou um animal, você já sabe que vai usar o which ou that também, tá bom? Where is the magazine which she was reading a minute ago? Ok? Onde está a revista que ela estava lendo há um minuto atrás? Como a gente está vendo aqui, magazine é uma coisa. Então a gente vai usar o which ou that, tá bom? Então a função do which e do that também vai servir como quando você vê uma frase que está te dando a opção, você vai usar which, who ou that, tá bom? Então, todos têm uma função bastante parecida, só que o who e o whom a gente vai usar para pessoas, tá bom? Com função de sujeito ou objeto. E o which e o that a gente também vai usar para coisas, animais, ou na função de sujeito, a coisa e o animal, ou como função de objeto. Tá ok, gente? Where e when. Usamos where quando o antecedente for um lugar. Sua função é tanto de sujeito como de objeto. Olha aí, o where ele vai ter uma função de identificar o lugar onde você está falando, tá bom? Então, o sujeito, você já sabe que vai ser um lugar, tá ok? Olha aí, o exemplo. The restaurant where they had dinner last night was very good. O restaurante onde eles estiveram ontem à noite é muito massa, muito massa, muito bom. Então, the restaurant está aqui e o where vai estar aqui do lado. Onde é, ok? O where vai dar referência ao restaurante, o restaurante onde eles estiveram. The church where they just married was really beautiful. A igreja onde eles se casaram era muito bonita, ok? Tá aí. O when tem como antecedente um período. Então, o que quer dizer isso? Antecedente de período. É quando uma coisa acontece num período e depois acontece outra. Tá bom? I always remember the day when I kissed her at first time. Então, ele vai juntar duas sentenças, ok? Identificando o período em que aconteceu isso, ok? Eu irei me lembrar do dia quando, ok? Eu beijei ela pela primeira vez, tá ok? Então, enquanto um vai identificar o lugar de onde aconteceu a ação, tá bom? O outro vai identificar, vai ser precedente de um período em que aconteceu alguma coisa, tá bom? Se você vê que na primeira sentença você já vê que é um período de um dia, período de um ano, de um século, você já sabe que o relative pronouns que você vai usar vai ser o when e não o where, tá bom? É isso. Whose, ok? O que vai dizer o whose? Observe, observe os exemplos. She was a girl whose intelligent I did not really at the time, ok? Vamos lá, porque que significa o whose? O whose tem referência normalmente às pessoas, mas também pode ser usado para coisas e estabelece uma relação de posse entre o antecedente e o substantivo a que se refere, tá bom? Então, o que quer dizer isso? O whose, ele vai significar literalmente a palavra cujo, cuja, ok? She was a girl whose intelligent
Então, estão vendo aqui a relação, né? Da pessoa com a posse de alguma coisa. O que é a posse? O que é que a garota tem nessa frase? A inteligência, tá bom? She was a girl whose intelligence, ela era a garota cuja inteligência eu não, tá vendo aqui, ó? Ela era a garota, você tá vendo o sujeito que é uma pessoa, como ele diz aqui, normalmente refere-se a pessoas, ok? Se referindo que aquela pessoa possui alguma coisa, cuja inteligência, o que que a garota possuía? Uma inteligência, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Loch Ness is a mysterious Scotch lake whose depth is not very well known, ok? O Lago Ness é um misterioso lago que deep is, eu não lembro o que é depth, deixa eu ver bem aqui, gente. Tem palavra que eu esqueço também, gente. Não sou o sabe tudo. Depth. Vamos lá ver. Olha, ó. O Lago Ness é um misterioso lago cuja profundidade é desconhecida. It's not very well known, ok? Então, o que que o Lago Ness possui? Uma profundidade que não é muito conhecida, tá bom? Então, estou me referindo a uma coisa que é sujeito também, só que ela possui algo. O que que o lago possui? Uma profundidade não conhecida, tá bom? Então, sempre que vocês forem usar o whose, é porque você vai ver um sujeito, seja ele pessoa ou coisa, e essa pessoa ou coisa, ela possui algo que vai vir à frente na sentença, tá bom? No caso do nosso primeiro exemplo, foi a inteligência da garota. E no segundo exemplo, é a profundidade não conhecida que o lago possui, tá bom? Então, esses são os nossos relative pronouns, porque nem sempre quando você vê nas frases essas WH aqui, where, when, whose, which, who, vão significar aquilo que a gente que eu ensinei na aula passada com os WH questions, tá bom? Então, essas WH words, elas podem vir também como relative pronomes, para você identificar um sujeito ou dar função àquele sujeito ou mostrar que o sujeito ou a coisa possuem alguma coisa, no caso do nosso whose, tá bom, gente? Então, temos a nossa atividadezinha aqui, que é para você exercitar. Quem tiver em sala, a gente vai fazer essa atividade. E quem tiver em casa, é bom que faça essa atividade do livro aqui, tá bom? Na próxima aula vai ser revisão, vou fazer uma revisãozinha legal com as questões. Essa semana, se eu não me engano, tem tarefão. Eu já vou preparar algo na plataforma para vocês, tá bom? E nossa aula de hoje era apenas isso, relative pronouns. Espero que tenha ficado entendido e qualquer dúvida que tu tiver, não hesite, pode mandar mensagem para mim. Você não posso estar ocupado, não tem problema, eu vou te responder. Tá ok, gente? Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula. Bye bye, gente.